Boa tarde a todos, meus colegas vereadores, doutor Eduardo, nosso procurador, doutor Luciano, procurador do município, ao Inácio, que trabalha também na procuradoria, a Bruna, engenheira da prefeitura, e ao Bruno, nosso assessor de comunicações, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos, especialmente o pessoal da prefeitura, que respondeu ao nosso convite de estar aqui para a gente poder estar discutindo o projeto de lei número 13/2025, projeto esse que trata de uma mudança no plano diretor, e a pedido dos vereadores, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, e eu vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo, nosso procurador, para ele estar fazendo introdução, depois, posteriormente, a palavra para o procurador do município. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à presidência, conceder esse espaço, agradecer ao pessoal da prefeitura, que veio aqui, a parte técnica, engenharia, o vídeo, aos vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O projeto aqui é um projeto que propõe uma alteração no plano diretor. Eu vou fazer uma história, eu participei da discussão da feitura do plano diretor. Participei da feitura do plano diretor, começou em 2015, e o plano diretor foi aprovado no final de 2016, se não me engano, novembro de 2016 entrou em vigor. Então nós ficamos um ano discutindo. E o que existia em Carandiru naquela época? Então estou voltando a 10 anos atrás. Existia o seguinte: o prefeito mandava uma lei, passava os lotes de 360 metros quadrados. A Câmara propôs um projeto e diminuía o tamanho dos lotes. O prefeito apresentava outro, a Câmara apresentava. Então, não existia um consenso, E a gente, eu gostaria de que isso ficasse bem claro, presidente, é que o que nós temos é um patamar mínimo, Nós não temos lei de uso e ocupação do solo, tá? Nós não temos. Em 2016, nós discutimos, se você pegar o plano diretor lá no anexo 11, o último anexo tem lá, o que tem que ter para complementar o plano diretor. Então, lá tem uma série de leis que deveriam ser feitas a posteriori no plano diretor para complementá-lo. O plano diretor não fala de tudo. O plano diretor é macro. Ele aponta para onde que a cidade vai, onde que ela vai crescer, aonde que é a zona industrial, onde que é a zona mista, onde pode ter escola, etc. O que vai falar de tamanho de lote é a lei de uso e ocupação do solo, que nós não temos. Nós não temos. Então, ela fala de código ambiental que foi feito, ela fala de uma série de leis que foi feita, mas a lei de uso e ocupação do solo, o município está omisso. Aí o que nós temos é uma lei federal, que é a 6766, a 6766, que dá normas gerais, porque ela não pode falar de todo o país, Ela vai dar normas gerais, porque cada município tem uma geografia, Então o nosso município tem uma característica peculiar, ele tem a barragem, Não é todo município que tem isso. Então, cada município tem a sua lei, deve ter sua lei de uso e ocupação do solo. Lembrando que a lei 6766 é norma geral. Então, lá, não vai dar mais mínimo. O lote não pode ter menos que 125 metros quadrados e 5 de frente. Ponto. É a regra que nós temos que partir. O lote não pode ter menos de 125 metros quadrados e 5 de frente. Só o patamar mínimo. O patamar máximo não existe. Tanto é que aqui no município, o plano diretor designou lá para o setor industrial metragem muito maior que a metragem convencional, uma área residencial, porque são lojas. Você não vai instalar uma indústria num lote de 360 metros quadrados. Ponto. Então, o que nós temos aqui, presidente, é o seguinte: quando for, é a discussão que voltou, 360, 340, 250, Então, lá em 2016, a comissão que foi instituída para estudar e propor um novo plano diretor, porque o que o prefeito mandou, a Câmara não acatou. Vocês têm ideia, o que o prefeito mandou tinha erro básico de português. E muitos. Não era um ou dois, não era muitos. Então, a Câmara falou: não, assim, não é plano diretor. E outra coisa, um erro gravíssimo que tinha. Você pega lá o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, e fala que tem que ter um plano diretor. Outorga, onerosa, fala daqueles instrumentos, tudo que tem que ter um plano diretor. Eu não tinha nem metade. Então, a Câmara assim, se não é plano diretor. Aí nós ingressamos nos vereadores, que durou um ano, mais de um ano, a discussão. Nós tivemos umas 52 reuniões aqui, nesse plenário. Aí,
O que ficou entendido, a comissão ficou entendida? Falou assim que não é nem 360, nem 240, vai depender do lugar. Vai depender do lugar. Então nós dividimos em zonas da cidade e tem um anexo lá, o doutor sabe disso, tem um anexo lá que fala. A zona tal é tantos metros. Né? O que está se discutindo isso agora é isso, né? Por exemplo, voltou à tona é isso, se é 360. Então, assim, o que eu tenho que falar em termos jurídicos, né? Tem um patamar mínimo, está na lei geral, na 6766, a lei federal, da norma gerais sobre a ocupação do solo, né? E a questão se vai ser 360, vai ser 240, vai ser mais, vai ser menos, isso é uma questão de tamanho no político. O Dinho sabe disso, ele já foi estar aqui vários anos, sabe que essa discussão volta e meia, principalmente nas do plano diretor, né, Dinho? Isso volta e meia está na discussão na Câmara. É 360, 240, mas não interessa. O que interessa, nós temos que olhar, né, é a questão, porque o plano diretor ele é um marco do futuro. O plano diretor, e ele deixa isso claro nos primeiros artigos, ele não fala do passado. Ele fala, ele é um marco para o, salvo engano, ele usa as palavras para presente e futuras gerações. Salvo engano, é isso que ele usa. Né? Então, ele é um marco dali para frente. Então, lá nessas zonas lá que eles estão tentando usar, que me parece que é 4 zonas, né? Consolidada, em consolidação, de expansão e expansão futura. Salvo engano, são essas 4 que estão tentando mexer. Né? Não sei, aí é politicamente, nem sei se é necessário todas, né? Porque a consolidada já está consolidada, né? Porque o plano diretor, aquela área central ali já está consolidada. O que é consolidada? Né? Já está ocupada, né? A consolidação é que está quase ocupada, né? A expansão imediata é essa aqui em torno do centro, né? Que você ainda vê muitos lotes vagos, né? A expansão futura é para onde vai abrir os novos loteamentos, porque o plano diretor, como eu falei, ele dá diretrizes. O plano diretor é da diretriz, porque ele aponta para onde o Estado vai crescer. Tamanho de lotes. Para mim, nós fizemos isso para bater uma norma, porque nós nunca tivemos lei de uso de ocupação do solo. Tá? A gente tinha um código de obras antigo, da década de 80, se não me engano, que depois, em 2018 e 2019, fizemos um novo código de obras, acatando o que estava lá na anexo do plano diretor. Fizemos o código ambiental, mas lei de uso de ocupação do solo não teve. Eu, no meu entendimento, essa discussão deveria estar se dando num projeto de lei de uso de ocupação do solo. Nós fizemos isso para não ter nada. Antes ter isso do que não ter nada. Então, a minha visão é essa. Não vou adentrar no mérito se tem que ser 240, 360, essa discussão já se passou aqui na Câmara várias vezes, né? Eu acho que isso é uma questão política que os verdadeiros representantes do povo devem se debruçar e decidir. É isso, presidente. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, doutor Eduardo. Vou passar a palavra para o procurador do município, doutor Luciano, para ele discorrer também sobre o projeto de lei. Por favor. Boa tarde, presidente Débora, né? Boa tarde, vereador Marcelo, eletricista, vereador Rafael Ângelo, Rafael Tirinha, vereador Rafael Nunes, vereadora Tainara, também vereador Dinho. O doutor Eduardo, ele explicou muito bem a questão jurídica, né? Hoje nós temos a Lei Complementar 80, que é o nosso plano diretor a partir de 2016, que ano que vem completa 10 anos, portanto, é necessário que haja uma revisão em relação a esse plano diretor, aquela revisão que se faz, né, nos 10 anos. Nós já estamos pensando nisso, a gente já está preocupado, é uma questão que precisa ser revista como um todo. E um outro ponto que é muito importante aqui para Carmo Cajuru, que é a lei de uso e ocupação do solo. Mas essa é uma legislação complexa, né, não basta eu, procurador, junto com o prefeito, escrevermos e mandarmos para a Câmara. A gente precisa fazer audiência pública, a gente precisa discutir, porque é algo que vai ficar aí aqui no município. Em relação a esse projeto de lei que o Executivo enviou aqui para a Câmara Municipal, o prefeito ele enviou para o Conduc, porque essa matéria precisa passar pelo Conselho, pelo Conduc, para antes vir aqui para a Câmara. Foi enviado um projeto, né, para o Conduc, para que fosse alterado a zona de expansão futura, tão somente. Então, a ideia do Executivo era zona de expansão futura. Quando essa matéria foi deliberada ao Conduc,
os representantes que ali estavam disseram o seguinte: não, então vamos alterar para a zona de expansão consolidada, a zona de expansão em consolidação e a zona de expansão imediata. Ou seja, eles ampliaram o projeto que a princípio era só zona de expansão futura. O prefeito, não tem como, o Conduc tomou a decisão, não tem como a gente mandar aqui para a Câmara um projeto diferente do que o Conduc mandou. Agora, os vereadores, aí eu falo dentro da questão política, né, os vereadores, o poder legislativo, vocês já têm esse poder de alterar esse projeto, fazer emenda, né, e discutir, fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, esclarecer. Então, o Executivo enviou para a Câmara aquilo que foi decidido lá junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano aqui de Carmo do Cajuru. Então, a ideia do Executivo, a princípio, era alterar apenas em relação à zona de expansão futura. Então, a gente obedeceu a decisão do Conselho. Então, acho que isso que é preciso ser dito aqui. Porque aí os seus vereadores vão fazer a avaliação, né? Como eu disse, ano que vem é um ano importante para o município, discussão, revisão do plano diretor, a gente criar uma lei de usurpação do solo, né? Existem algumas questões aí que vira e mexe, a gente esbarra, o município não tem lei de usurpação do solo, tem um plano diretor que dá uma diretriz, mas que a gente às vezes tem que interpretar. Então é algo que a gente tem que pensar, é uma legislação que a gente vai precisar mexer muito bem. Eu vou passar agora a palavra para a Bruna, que é a nossa diretora de planejamento urbano, né, para ela me corrigir aqui se eu estiver errado, e a Bruna também é a presidente do conselho. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentar esse projeto de lei para vocês. E eu queria dizer o principal motivo de ter proposto essa área de 240 metros. Atualmente, a área mínima proposta pelo plano diretor é de 360 metros quadrados e com uma testada mínima de 12 metros. E acaba que com essa área a gente tem muita questão de construção de duas casas horizontais no mesmo lote, o que a gente reduz significativamente uma testada que era prevista de 12, a gente passa a ter 6 metros, e com uma área mínima aí de 150 metros quadrados, considerando que a gente tem que essa é a área mínima que a gente tem para poder fazer a instituição de condomínio. Então, a proposta é a gente tentar controlar esse ordenamento, a gente ter uma melhor organização, um melhor planejamento urbano e a gente propiciar lotes mais acessíveis à população, com uma área de 240 metros. A gente não vai ter lotes tão pequenos, com uma fachada tão reduzida. E isso a gente, até a questão de visualmente, a gente falando, para a gente circular nos loteamentos, a gente vai ter uma melhoria na paisagem urbana, né? Então, esse é o principal motivo. A gente reduz um pouco a área, criando lotes mais acessíveis, e a gente tenta coibir essa prática que é muito recorrente no município. O loteamento é planejado com uma área de 360 metros quadrados, e a gente acaba tendo aí uma redução significativa com a construção de duas casas no mesmo lote. Isso também acaba que prejudica muitas pessoas, não entendem como funciona, questão de documentação, que é até uma questão que foi relatada por técnicos que estão dentro do conselho. Muitas das vezes o construtor ele faz dessa forma, a pessoa compra sem saber o que de fato é, e depois se depara com a questão de regularização. Inclusive foi outro ponto levantado também no conselho. De nós conseguirmos regularizar na parte já consolidada e em consolidação, a gente vai conseguir regularizar muitos imóveis também com essa redução da área. É isso que eu tenho para colocar. Vou passar a palavra para os vereadores, quem quiser se manifestar. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, vereadores, procurador, doutor Inácio, né? Eu quero que você só volte um pouco para mim, que eu me perdi a respeito do lote. Vamos ser mais objetivo na minha pergunta. De ter dois moradores no lote, porque na hora que você começou a explicar, eu me perdi um pouco.
Só para mim entender, até para eu saber o que eu vou perguntar sim. Atualmente, a gente tem que a área mínima para a gente construir uma edificação é de 150 metros quadrados. Isso para edificação. Então, mesmo que eu tenha um lote de 300 metros quadrados, eu consigo construir 2 casas no mesmo lote. Só que aí eu não vou ter eu não consigo dividir esse lote com 150 metros quadrados cada um. A gente faz uma instituição de condomínio, onde cada residência vai ter a sua fração ideal correspondente à área que ela ocupa naquele lote. Então é como se eu tivesse, por exemplo, igual eu tenho um prédio que eu tenho vários apartamentos, cada um tem uma fração ideal, eu tenho isso também horizontalmente falando, com uma edificação em cada porção do lote. Entendeu? Eu não consigo dividir o lote em 2, mas eu consigo construir 2 ou mais edificações naquele lote, desde que eu tenha a área mínima de 150 metros quadrados. Bruno, o que você está falando, com licença, pedindo licença para intervir, você está falando o seguinte: o lote 360, na prática, existe a construção de dois imóveis. Até 300 metros, né? E 240 isso inibiria, porque o mínimo é 150, 150 vezes 2, 300, é isso, não é? Isso. Inclusive, boa tarde a todos. Inclusive, na justificativa, vocês trouxeram, consta isso, que o lote de 240 metros ele será indivisível. O projeto de lei não fala isso, mas na justificativa consta. Então, o que a Bruna está dizendo é o seguinte: o que o Conselho está propondo são lotes indivisíveis. Os de 360 hoje, ou até 300 metros, é possível mais de uma construção de forma horizontal no mesmo lote. E quando eles fazem a instituição de condomínio, eles vão definir os percentuais que cada construção com o seu respectivo terreno ocupa naquele lote de 360 ou de 300. Que é o chamado fração ideal. Exatamente, que é chamado de fração ideal. Qual é a porcentagem que aquela construção e aquele restante terreno ocupa dentro do lote? Só para complementar, Tainara, o projeto de lei ele não cita essa questão da indivisibilidade, mas a gente tem um artigo no plano diretor que estabelece essa área mínima de 150 metros quadrados, inclusive pela lei federal é de 125, por isso que a gente propôs 240 e não 250, porque mesmo pela federal a gente não consegue ter essa divisibilidade. E no anexo 6 do plano diretor também a gente tem essas áreas mínimas para a construção de uma edificação no lote. É só para complementar, por isso não é citado no projeto. Bruna, aqui também não ficou claro, vocês entenderam uma coisa, não sei se vocês perguntariam. Pode perguntar? Os projetos protocolados, eu não sei se tem algum em andamento, imagino que sim, de parcelamento. Como é que seria a regra de transição? Porque também não tem propósito para uma regra de transição. Se hoje estão protocolados loteamentos ou parcelamentos com metragem mínima de 360, qual é a regra que será aplicada para esses projetos? A gestão já definiu isso? Sim, porque eu não tenho definição nenhuma de regra de transição. Qual seria então a regra de transição? O que seria aplicado para eles? Seria aplicado para eles então a lei anterior? Porque é interessante. Porque se o projeto não foi aprovado, doutor Eduardo, e a lei entra em vigor, não é? A lei entra em vigor no trâmite desse parcelamento. Bruno, só para esclarecer, quando o plano diretor foi aprovado, nós prevemos uma regra lá, porque a gente viu num projeto, isso aqui tem inúmeros projetos da prefeitura que está correndo, tem gente apresentando, e tem segurando, enfim. A gente falou assim que o plano diretor só vai se aplicar, ele não se aplica aos projetos já protocolizados. Então tem essa regra no plano diretor, lá em 2016. Agora está perguntando para esse caso específico, né? Realmente seria um ponto importante de estar previsto no projeto de lei, mas eu acredito o seguinte: a aprovação do parcelamento do solo ela é composta por 4 etapas, e todas as etapas são passadas pelo conduto. Então tem a viabilidade, as diretrizes, o anteprojeto,
e o projeto definitivo, onde a gente vê com os projetos de infraestrutura. Então, eu acredito que quem já avançou para a etapa de diretrizes pode pedir uma revisão dessa diretriz, já que o projeto de lei não estabelece a partir do vigor dessa lei. A pessoa teria o direito de pedir a revisão dessas diretrizes. E no caso de já ter um anteprojeto aprovado, eles teriam que voltar às etapas, pedir uma nova diretriz e uma nova aprovação do anteprojeto. Eu acredito que, no caso, se não tiver previsto, seria uma forma coerente da gente fazer. Mas, igual você disse, seria um ponto importante de estar no projeto. Segurança jurídica. Exatamente. Exatamente, segurança jurídica. Porque da forma que está aqui, eu tenho hoje um projeto protocolado lá, está em tramitação, mas onde é que está escrito que me autoriza uma revisão? Não está. Está bem enxuto. O projeto de lei está bem enxuto, mas incompleto. Porque não dá segurança. Eu gostaria também de pontuar uma situação aqui, porque foi colocado, né, que seria mais interessante por questão de metragem, de visibilidade, que o 240 seria melhor. E a gente sabe que existe um interesse de pessoas que trabalham, né, com a área de construção, loteamento, enfim. E aí eu fiz uma conta básica aqui. No caso, a prefeitura colocou que seriam áreas em expansão futura. E aí o pessoal colocou que poderia ser consolidadas e em consolidação. Entretanto, se tem um lote de 360 metros, a pessoa consegue dividir por 2, ou 300. Divide por 2. Então, 2 lotes dá 720 metros, que seriam 4 construções. Ok? Se você colocar o mesmo tamanho de 720 metros, seriam 3 lotes de 240, que não seria desmembrado. Então, eu não estou vislumbrando qual que seria a vantagem para áreas consolidadas e em consolidação. Porque eu vejo, se eu fosse empresário do ramo de imobiliário, de imóveis, como eu também não tenho nem conhecimento muito sobre isso, mas fazendo essa conta aqui, eu jamais iria desmembrar, eu jamais queria voltar o meu empreendimento e passar os lotes de 360 para 240, porque automaticamente eu ficaria em prejuízo. Vocês concordam com a minha conta? Porque o cara ele pode fazer 4 construções em 2 lotes. Se ele voltar, né, e colocar os lotes para 240, ele vai fazer 3 construções maiores. Talvez vai valer mais. Então, eu não estou conseguindo vislumbrar essa questão das áreas consolidadas e em consolidação. Eu acho que é válido para as áreas em expansão, de expansão futura. Porque você mexer numa coisa que já está pronta, eu acho que é insegurança jurídica. A questão o trabalhão que vai dar para a prefeitura, porque até onde eu sei, vocês já estão lotados de serviço. Né? Inclusive, vocês têm a questão do REURB, que é um problema seríssimo de Cajuru. Tem a questão também dos condomínios, que também dá muito trabalho. Já temos aí vários condomínios para entrar aí com projeto, que a gente sabe disso. Está expandindo muito. Então, assim, eu entendo que vai ser um resserviço. Vai ter que refazer muita coisa. E aí, como não existe legislação pertinente, e a gente está só remendando o plano diretor, eu vejo que isso não é politicamente nem... Não acho. Eu acho que vai ser um retrocesso. Eu vejo dessa forma. Até porque essas áreas já consolidadas, se elas tiverem 100 metros, 150, independente da área, elas serão reconhecidas, porque é assim que a gente está trabalhando, inclusive com construções. As construções já consolidadas, né? A nossa regra, a nossa lei municipal prevê isso. Se já está consolidada, nós temos regras específicas, né, bem peculiares para essas situações para regularização. Não vejo, eu concordo com a Débora, não consegui, isso pode até nos provar o contrário. Eu não consegui ainda vislumbrar um efeito positivo. Eu entendi o que a engenharia está dizendo, o que a arquitetura está dizendo,
Mas, por outro lado, para aquilo que já está consolidado, que já existe, a segurança jurídica ela é fundamental. Porque se há uma insegurança, nós vamos ficar batendo cabeça. Não faz muito sentido. Eu estou entendendo que vocês querem resolver uma pendência, inclusive para regularização, para evitar a instituição de condomínios. Mas nós temos que pensar, antes que isso siga, a gente tem que discutir exatamente como é que vai ser aplicado, se vai continuar mesmo as leis consolidadas, que eu também não consegui vislumbrar isso de forma positiva, não. A questão, pegando um gancho que a Renata falou, fica muito claro, né? O que vai expandir, tudo bem. Com o que já existe, pode se criar uma segurança jurídica. Eu já falei que no início da minha fala, e meu parâmetro está lá. Como nós não temos lei de uso de ocupação do solo, nós não temos, então meu parâmetro é a lei federal. Né? Então, se é 200, é 300, é 400, é 500, 600, eu não vou entrar nesse mérito, porque se é político, eu não sou eleito. Mas, realmente, né, se já existe uma área que o plano diretor fala que é consolidada, você vai mexer nisso. É diferente de uma área em consolidação que é aquilo que vai passar futuramente, né, como o plano diretor fala, eventualmente lotear, né, que Doutor Eduardo, e tem uma outra questão que hoje, infelizmente, nós também não temos uma comissão de valores imobiliários, que é extremamente importante para essa questão de se colocar preço, né, ter uma tabela, enfim, né, que é primordial. Aí vocês imaginem, hoje nós temos um lote 360 que vale lá, vamos colocar 100 mil reais. Quando a gente, aí se passa-se essa lei começar ela entra em vigor, aí o que vai acontecer? Porque o lote 360 vale 100 mil, o de 240, dentro ali do que já está consolidado, os valores daquilo ali vão mudar totalmente. E aí vai trazer também uma questão econômica, que às vezes a pessoa já tem um lote 360, ele vale 100 mil, aí o do 240 vai valer quanto? Dentro daquela área ali. Às vezes vai valer quase que o mesmo valor de 360. Aí o preço de 360 vai lá em cima, os de 180, que vai ser a questão do condomínio, eles vão permanecer, porque tem muita gente que não vai querer fazer a transformação. Às vezes a pessoa tem 4, 5, 6 lotes ali no mesmo empreendimento. Porque eles fazem o empreendimento, vende e ficam lá os lotes parados. Aí a pessoa tem um lote 360, vai dividir por vai fazer a substituição de condomínio, vai continuar fazendo a mesma coisa. E aí esse lote 240 vai entrar no meio e a questão dos valores vão ser todos modificados. Eu pelo menos vejo dessa forma. Aí nós não vamos ter nem muito, porque hoje a gente já tem um parâmetro. Né? Então, não sei. Eu acho que para as áreas consolidadas, eu acho que vai dar uma questão assim, muito complexa, principalmente na questão de valores. Talvez vai supervalorizar e vai ficar mais caro. Porque eu acho que tem essa tendência. Não sei. Só dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Isso já aconteceu no município. Lá em Salgados tem um loteamento mais novo, e os lotes são de 240 metros que pegaram nessa fase, essas transições, essas mudanças que nós tivemos aqui no município nos últimos 12 anos, acredito. 15 anos, isso. E nós tivemos exatamente essa experiência que a Débora está citando aqui. Não, mas o lote vai ser um valor menor. Não vai. Não vai. Porque essa experiência é real. Vocês podem ir lá e verificar. No mercado. Isso não aconteceu. Ah, não, o lote é mais barato. Aí você fala, tá, mas quantos metros quadrados? Não, 240. Não, o de 360 é o mesmo valor. Não barateou. Então, esse argumento da redução de preço, eu acredito que não vai acontecer. Nós temos um exemplo, né? Tem um exemplo próximo, que não aconteceu. Porque se o de 240 vai valorizar, automaticamente o 360 também vai. E os de 180 que vai fazer a gestão de condomínio é a mesma coisa. Então eu acho que nós vamos ter aí não sei, eu acho isso bem perigoso, sabe? E eu acho que quando você tem muita modificação do plano diretor, eu acho que ele causa, inclusive ano passado nós tivemos umas 10, né, doutor Eduardo? Não, bastante. Não. Ano passado nós tivemos. Ah, tá. Eu acho que no final do ano chegou umas 5 aqui, pelo menos, que eu me recordo.
Então teve bastante, né? E isso aí acaba causando a Porque cidade tem não lei cresce. também, porque nós não temos lei de usurpação de solo, passa na terra. Aí teve, por exemplo, o projeto da barragem não tem lei de usurpação de solo, teve que inventar uma lei, aí tem que fazer remendo. Enquanto não tiver a lei de usurpação de solo, vai ter essa remenda. Enquanto se remenda, a cidade vira uma colcha de retalhos, Eu acho cada retalho de um tamanho. Então, no final, eu acredito que, por uma questão de urbanística, não sei se a palavra correta seria isso, vocês são da área técnica, como é que você diz a questão não, quer dizer, da organização, como é que vocês dão o nome? Ordenamento, isso. Aí o ordenamento urbano vai ficar todo descompensado. A gente resolve uma situação, mas desorganiza outras. Boa tarde a todos. Eu quero só acrescentar e dar uma opinião, meu modo de ver. E a gente não deve mexer na área que já está consolidada e nem que está acabando de consolidar. Eu acho que sim, a gente deve sim pensar futuro. Esse projeto que veio, ele é de grande valia, sim, é só que a gente é modificando ele, apresentando uma emenda, colocando para o futuro, não mexendo no que já está consolidado. Aí sim eu vejo que será propício para a cidade. Aí vai ordenar os outros setores que a Bruna nos falou. Agora, o que já está consolidado, o que já está feito, mexer vai causar o que já o pessoal citou, insegurança. Então eu acho que o que já está consolidado não deve ser mexido. É meu ponto de vista. Pegando um gancho que o Rafael falou, que é bem interessante, né? Até mesmo porque lá em 2016, voltando lá em 2015, 2016, que a gente estava em discussão, o plano diretor, ele usa esse termo, é para as presentes e futuras gerações. Né? Então, realmente, tinha que fazer uma diferenciação ali, consolidado. Tudo bem, se vai mexer na área que vai consolidar, eu não vou entrar no mérito se tem que ser menos ou mais que 240. Isso é, como eu falei para a Adriana, é uma política de vocês. Mas essa questão da segurança jurídica, doutor, eu acho isso muito importante, porque o diretor, presidente, ele é expresso em falar que ele é para o futuro. Lá em 2016, essa área já estava consolidada. Então, isso pode dar até um questionamento vindouro judicial, porque o plano diretor é um marco. E se você fizer isso, você está voltando ele, você está retroagindo. Então, pode, né, doutor, pode ser até considerado isso legal. Agora, sobre a área futura, aí não, aí é um mérito político, não vou entrar nisso não. Tá? Mas eu acho que a área consolidada, aí eu acho que a gente é um campo perigoso que a gente entra, tá? No entendimento jurídico. Até porque no futuro ainda não se tem direito adquirido. Então, por óbvio, a discussão não haverá. Aquilo que já tem para quem já tem uma expectativa, para quem já tem o direito adquirido, aí é diferente, a discussão ela pode ser inevitável. Não, foi o que eu disse aqui no início. A intenção do Executivo foi de alterar a zona de expansão futura. Porém, se a gente manda um projeto divergente do que aprovou no Conduc, nós teríamos questionamento do Conselho. Então, naquele momento, a gente ouviu o Conselho, mas essa decisão é do Poder Legislativo. Né? Vocês podem emendar isso. Nessa questão do Conselho, a Bruna, que o presidente pode nos dizer de forma mais adequada, o Conselho fez algum estudo ou foi só troca de opiniões? Tem algum estudo técnico que comprova? Não, só discussão em reunião. Discussões entre os técnicos. O Conselho ele tem um executivo de técnicos. Então foi uma discussão que foi feita ali. O projeto foi mandado com antecedência, todo mundo leu. E ali no momento cada um foi dando, até mesmo por experiência mesmo, por a gente ter vários técnicos. Não foi feito nenhum estudo, foi mais ali questão de discussões mesmo. A presidente Débora falou de uma questão aí que não é objeto do PL, não, mas eu acho importante a gente aproveitar a Bruna aqui, como diretora de planejamento urbano. Carmo do Cajuru tem um problema que são essas questões aí dos núcleos informais. Se não me engano, né, Bruno, são 30, né, 32. Então a gente tem um número muito elevado de núcleos informais. Então essa questão do REURB é uma questão necessária aqui no município.
E eu acho que vou deixar a Bruna falar um pouquinho sobre esse planejamento, sobre o que a gente pensa em fazer. Bom, esse número que o Dr. Luciano citou é um número assim, que a gente, desde quando a gente entrou no setor, a gente foi catalogando o que tinha passado por ali de núcleo irregular. E a gente tem aí mais de... Bruno, só para esclarecer, núcleos informais que não tem não tem matrícula, né? Ele não teve aprovação do Poder E não Executivo. tem, respectivamente, não tem a matrícula individualizada, não é isso? Isso. A pessoa não tem escritura, gente. São loteamentos clandestinos. Isso, exatamente. Às vezes tem a matrícula do imóvel rural, né, mas não tem individualizada. Ele não teve o parcelamento do solo devidamente aprovado. Ele não passou igual vocês citaram do loteamento, que a gente passa por um processo de aprovação, eles não passaram por isso. Uma pessoa foi lá, loteou e foi vendendo com contrato de compra e venda. Que a gente listou, são desde 2018 que a gente veio listando, a gente tem conhecimento de aproximadamente 30 núcleos, a maioria de interesse específico. Fora isso, a gente também tem os sociais, a gente tem exemplo de Angico, Salgados, Bonfim, no Jardim Alvorada tem alguns também para fazer, que são que a gente classificaria como social. Então, é um ponto muito sensível do município, porque a gente acaba perdendo o controle desse ordenamento urbano. A gente acaba que a cidade vai expandindo sem um planejamento adequado, porque muitas das vezes não se atende infraestrutura mínima, área mínima de lote. Então, tudo isso gera um problema para o município. E a gente está buscando, junto ao Poder Executivo, melhorar a equipe, porque a equipe de planejamento urbano ela é reduzida, a gente quer contratar mais profissionais para poder a gente ter um setor específico para a REURB. Inclusive também foi realizada a contratação de uma empresa para promover a REURB social. E é um ponto assim, que eu queria colocar para vocês que é muito importante, é um problema muito grande atualmente para o município. Porque a gente, até mesmo o Poder Judiciário cita a questão do aumento significativo de uso capião. Muitas pessoas compram ali e falam assim, não, eu não tenho a escritura agora, mas depois eu peço a uso capião. Então, assim, é um ponto muito sensível, a gente não tem fiscalização suficiente no município, a gente não tem pessoal para isso. E a gente acaba falando nisso em todo momento, né? Ô Bruno, pegando um gancho na sua fala, eu lidei com uma situação aqui com ex-juiz, que hoje está aposentado, doutor Jacinto, nessa casa, pessoalmente, ele esteve aqui e ele me confessou uma coisa. É muito interessante isso. O uso campeão, o juiz não está tendo, ele falou, ele não tinha noção do que ele fez em grande parte da barragem. Por exemplo, naquela retiro lá, porque as pessoas vão pedir no uso campeão, na hora que você vai ver o todo, porque o REURB olha isso, o REURB olha o todo, né? E o uso campeão é individual, né? Aí você vai ver, você faz o Frankenstein, né? Você vai montando pedaço, pedaço, pedaço. Ele falou assim, ele me expressou dessa forma, todos lá eu vou negar, mesmo que eu perca na segunda instância, mas eu vou negar, porque depois que ele teve dimensão disso, desses usos campeões individuais, do que estava fazendo na questão de falta de planejamento, o que estava virando, entendeu? No macro, numa visão macro, e não micro, porque no uso campeão você olha só, né, no micro. Aí essa questão do REURB é muito importante, porque o REURB, seja o social, seja o normal, né, ele olha isso, né, se tem como, a rua, essa questão urbanismo. E o campeão, o traçado, o campeão não olha, gente. E o doutor Jacinto me confessou aqui, isso, ele falou, doutor, não dou mais nenhum, porque depois que eu tive a dimensão do que estava virando. Isso, o Barquinho é um dos casos mais antigos que a gente tem, que a gente está lutando para regularizar. A gente conseguiu avançar bastante esse ano, principalmente por questão da classificação, se seria social ou específico, porque para classificar como social a gente tem que ter ou o interesse público, ou a gente tem que ter um estudo socioeconômico daqueles ocupantes. A gente conseguiu fazer esse estudo. A gente já fez uma análise prévia, está com a empresa que eles contrataram agora para retornar para a gente. E essa questão que o senhor citou, ela é muito importante, porque a REURB, muitas das vezes, ela vai abrir mão de muitos parâmetros urbanísticos por conta da consolidação. Já é algo consolidado que a gente não consegue modificar.
Mas junto com o projeto de REURB, a gente vem com um estudo de desconformidades. E muitas das vezes nesses estudos de desconformidades a gente pode propor melhorias. A gente pode ver ali o que dá para fazer naquele núcleo para melhorar. A questão de infraestrutura, largura de via é algo complicado de se mexer, porque muitas das vezes já está consolidado, já está nas construções. Mas aí a gente sempre... A infraestrutura, né, Bruno? Iluminação. O direito à infraestrutura básica. Água, esgoto, energia. O escopião não resolve. Isso. Mas o problema não é isso, Bruno, social, que é gratuito. você falou conosco aqui, uma das suas falas foi que se esse projeto passasse e mudasse, né, essa metragem para 240 metros, que isso facilitaria, inclusive áreas consolidadas em consolidação, facilitaria o trabalho de vocês lá na engenharia para a regularização. De que forma que você vislumbra isso? Então, são assuntos diferentes. A Não, questão sim. da metragem mínima, ela vem de um parcelamento do solo. Ela permitiria, nas áreas consolidadas, por exemplo, quando a gente tem divisões ali, a gente conseguiria adequar a nova área. Porém, agora, se tratando da REURB, a gente não tem uma área mínima. São coisas diferentes. É que eu voltei lá na questão do projeto. Isso, mas poderia auxiliar nessa questão de regularizar construções já existentes. Muitas das vezes a gente esbarra na questão de não conseguir construir, aprovar uma edificação por conta da área do lote. Isso estaria ajudando a gente nessa questão. Não entendi, porque, na verdade, vocês não conseguem regularizar uma construção, mas qual seria essa metragem? Então, aí ela é estabelecida pelo plano diretor para cada zoneamento, né? Geralmente a gente tem... Porque não é o anexo. Mas nós temos uma legislação que define a regularização de construções já consolidadas. Mas aí a gente fala em questão de terreno, né? A área de terreno. E não da construção. E não da construção. A construção a gente tem anistia que a gente consegue retroagir. Mas agora em relação à área do terreno, a gente às vezes esbarra nisso. Pois Mas mas sem registro, então? porque o mínimo não é 150. Se o mínimo é 150, é possível regularizar até 150 o terreno, ok? Então, o lote de 240, ele não vai interferir nas regularizações, não vai? Na verdade, essa foi uma questão colocada pelo PUC, né? Eu discordo, senhora, apesar de não sou engenharia, eu discordo. Porque se vocês estão preparando com construções, para regularização de construções, isso já presume-se que você tem a propriedade. Ok? Então, se já tem uma propriedade definida, já tem um registro, né, uma matrícula aberta, você não tem que mexer mais nisso, é só a regularização da construção. Aí a construção já tem uma lei municipal. A questão Você da... define taxas com percentuais diferenciados. Paga-se mais pela regularização. Porque são imóveis que eles não conseguem abrir, porque não tem todas as medidas técnicas que são exigidas, não é isso? Isso. Essa questão da área ela vai impactar mais em parcelamentos, né? Novos parcelamentos, seja um dobro. Eu acho que vai ser mais nessa questão de parcelamento. Então faz sentido o que a gente está falando aqui. É para a expansão futura. Inclusive, eu vejo o seguinte, o município, eu acho que você vai concordar comigo, um dos maiores gargalos do município é a engenharia, hoje. Né? Então, o município já tem problemas demais para ele resolver, inclusive na questão do REURB, na questão dessas áreas que estão irregulares, né? Já é um problemão. Vocês imaginam se a gente aprova um projeto desse para áreas consolidadas e em consolidação?
a quantidade de serviço que isso vai gerar para vocês, que vocês não vão conseguir atender, que vocês não estão conseguindo atender nem o que já tem. Inclusive, a gente está tendo aí uma expansão gigantesca em questão de construção, essas construções financiadas pela Caixa Econômica Federal, que a gente sabe o trabalho que dá, que tem uma questão de aprovação que tem que ser muito técnica, muito certa, porque senão não aprova. Então, eu acho que para o município e para a prefeitura, esse retrocesso seria extremamente negativo na questão do rendimento do serviço. Porque vocês vão ter que voltar atrás em coisa que já está pronta. Retrabalho. Eu vejo dessa forma. Boa tarde. Você deve estar esbarrando também, no caso da metragem do lote de 240 na área do Reuber, você provavelmente deve estar esbarrando também, né? Em algumas. Já tem casa construída. Não, na verdade, a REUB a gente não tem definição de área mínima, porque já é um núcleo consolidado. Então a gente aceita da forma como está. O que a gente pode fazer é ver o que tem de desconformidade, o que a gente pode propor de melhorias. E, igual a gente citou junto com o Dr. Eduardo, principalmente em questão de infraestrutura, da gente propiciar aos moradores abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica. Então, a REUB ela não tem área mínima, é uma legislação diferente. Essa legislação é... Achava que quando já tinha construção, aí precisava de regularizar a construção juntamente com o lote. Eu achei que talvez poderia estar esbarrando num lote de talvez de 240 metros, 250 metros, e a construção... Deve ter área até de 100 metros, né? Ô, Marcelo, Tem alguns casos. só para você vislumbrar, eu conversei com uma especialista uma vez em REUR, doutora Júlia. Ela me falou o seguinte, o REUR basicamente, tá? Assim, um resumo do resumo do resumo. Se existe a área e quem está lá. Você vai dar um tiro. Básico, eu sei que tem tudo, é um processo, é um procedimento. Mas você tem que pensar, existe a área, existe quem está lá. Quem está lá, você dá um tiro. Pronto, poder público levanta. Eu estou resumindo o resumo do resumo. Mas independentemente da área, tá? Gente, mais algum? Senhores, gostaria de falar mais alguma coisa? Rafael? Eu ia perguntar, já perguntou no começo. Então, por mais. A cartão aqui tem que ter. Primeiro, né? Se A gente que vai oferir... pertinente a alteração. E se é pertinente em todas as áreas propostas, só em um. Eu acho que vocês têm que decidir. Primeiro, alteração é pertinente? Sim ou não? Se for, no segundo momento, igualar em todas as propostas ou só em algum? Eu acho que esse resumo é isso. O assunto de vocês tem com a aprovação pelo planejador, toda a norma urbanística tem que ser aprovada pelo planejador. Perguntando isso, o que a Débora também mencionou, porque a questão foi iniciado porque há uma especulação, há interessados em parcelar em lotes menores, você ter em uma área, vender mais lotes com área menor. Eu acredito que sim também. Sempre... O problema de alguém queira isso, tá? Sempre desejos. Eu acho que essa motivação do executivo, ela sempre parte de alguém, ou parte da população de alguma forma. De alguém, lógico, isso é óbvio, né? Vamos imaginar aqui, a gente vai começar um loteamento na zona de expansão futuro com lotes mínimos 360 metros, e aí o empreendedor ele usa daquela malandragem depois de dividir esse lote aí para dois. Então o executivo pensou o seguinte, então vamos mandar 240 porque fica indivisível. Mas aí, como eu disse, a decisão é da Câmara, né? E vocês têm esse poder de nível. Novo de 125 daria 250, né, doutor? Isso. Doutor, mas de toda forma, isso não impede que o construtor faça lotes de 240 e 360. Ou eu estou enganada? É o mínimo. É o mínimo, né? Você cria o parâmetro. Pois é o Se mínimo. o cara quiser fazer 360, ele pode, né? Pois é o mínimo. Mas aí ele ele pode também fazer o de 360 e continuar fazendo os condomínios. Dividir por 2. Não é isso? Pode continuar, mas... Porque no começo ainda, porque
de esquina geralmente é maior, porque você joga o que sobra para ali. Tira a Então, os diferença. questionamentos que no começo, porque ele tem que ir para todos dentro de 40 ou dentro de 40 aquilo. Foi até a respeito da casa do Marcelo Cordeiro de Deus. Ele tem uma casa residencial Vitória, é uma pessoa móvel, ela era 12 por 25, né? O que eu dei é o seguinte, eles não construíram na frente, mas eles levaram a casa, vamos falar, para o fundo do lote. Só que tem duas entradas que devem dar mais ou menos, vamos falar, 6 metros, a Constituição pede um mínimo de 5. E às vezes ainda nessa situação dessa lei, a gente pode esbarrar de não ter casa na horizontal, mas às vezes a gente pode ter casa lá, vertical, o cara vai lá e faz 2 casas no lote 240, né? Mas a vertical, a gente não consegue impedir. Tá? Aí paga o outorga. A lei vai voltando no mês do ano. É instrumento. E 240 No tem primeiro que o 30%. planejador chegou aqui, não tinha ação. Outorga, ela vai ter. Aí, Por no isso que a caso, Câmara. a verticalização ela é possível se você atinge o limite, se você ultrapassa o limite permitido pela legislação. No caso, você vai pagar pela outorga. A verticalização a gente não impede, porque a gente está tentando impedir justamente o horizontal. No caso, a verticalização, a engenharia vai verificar a questão, o que pode ter de abertura de portão, isso tudo o Código de Obras traz para a gente, sobre os acessos. Isso aí é o Código de Obras. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar vindo aqui, bater esse papo aqui. Espero ter contribuído com o Legislativo. A Câmara Municipal agradece a presença de vocês. Eu acho que esse esclarecimento ele é muito importante, porque eu acho que o projeto de lei ele só tem validade quando ele é bem discutido, quando ele é bem explorado, compreendido, porque eu acho que tudo que passa por aqui vai impactar diretamente na vida das pessoas e no crescimento da cidade. Então é muito importante esse foi um convite, né? Não foi nem uma convocação e a gente fica agradecido pelo atendimento. Os colegas vereadores, né, que ficaram com dúvida, tiver mais algum questionamento, a gente também está à disposição. Muito obrigada a todos os meus colegas vereadores, doutor Eduardo, a Bruna, o Inácio, o doutor Luciano, ao Bruno, assessor de comunicações, João Cláudio está ali no plenário presente também. E a todos que nos acompanharam pelas redes sociais e vão assistir posteriormente também nesta reunião. Muito obrigada, boa tarde.